Primeiro dizer que é um tema muito importante e eu lembro aqui do dia 29 ou 30 de abril de 2024, a vereadora Marisol Santos era presidente, nós estávamos aqui nessa sessão e tinha uma goteira lá e uma goteira caindo por aqui em razão da chuva demasiada daquele momento que nós estávamos presenciando, faltou luz, caiu um poste aqui no Parque dos Macaquinhos, a sessão foi levantada aquele dia e vivemos aquela tragédia de 2024 no estado do Rio Grande do Sul, na nossa cidade. E eu lembro, naquele momento, de os responsáveis pela defesa civil do município, não recordo o nome, um deles é o Bagé, né? E o Armando, isso, de encontrá-los dias depois, zumbizando praticamente, né? No sentido de estar sem dormir muitas noites, a cidade numa situação de emergência, de calamidade, e pela falta de estrutura daquele momento, de 2024, quem está na Defesa Civil sofre e a população mais ainda. Eu lembro do prefeito, nós, a vereadora Marisol, nos representava no gabinete de crise, nós nem entendíamos muito o que era gabinete de crise, né? Era uma coisa nova, tínhamos as reuniões diárias e tal. E eu lembro do vereador Rafael, quando falou, acho que foi até criticado pela imprensa, que nós tínhamos regiões da cidade inacessíveis e o prefeito sem um helicóptero. Objetivamente isso, né? O chefe do Poder Executivo e a Defesa Civil e os profissionais da segurança, enfim, sem um helicóptero para acessar as regiões da cidade que estavam com as vias trancadas. Bom, 2024 está um pouco distante, nós estamos em 2026. E esses dias eu me encontrei com o responsável dos bombeiros, me ajuda, vereador Bortola, o tenente-coronel Batista. Lembrávamos desse fato e eu dizia, bom, tomara que nós não tenhamos uma situação tão logo. E aí o tenente-coronel Batista me disse o seguinte, olha, tivemos uma reunião a nível estadual com especialistas que nos disseram que esse ano o inverno deve ser novamente muito chuvoso. Eu até me arrepio. Porque vocês imaginam nós vivemos isso tudo, vereadora Estela? E se vivermos isso tudo, a estrutura da Defesa Civil do município de Caxias me parece que não melhorou tanto assim. O orçamento para a Defesa Civil do município de Caxias, e tratamos aqui quando votamos a LDO e a LOA, não melhorou. Então, logicamente, nós, enquanto bancada, vamos votar favoráveis, e aqui quero saudar o tenente-coronel Souza e os demais profissionais, representantes aqui da Defesa Civil, só que eu acho que os nossos governos titubeiam e fazem corpo mole no que se refere a alocar recurso, porque não se faz defesa civil e não se salva a vida das pessoas sem estrutura. Aí o que acontece? E bem sério entre nós. Aí aparecem umas forças paralelas, querendo cumprir o papel do que o Estado deve fazer. Tem um monte de salvador da pátria, né, vereadora Marisol? A senhora lembra disso? Que atrapalham mais do que ajudam, que querem imitar. E acho que as catástrofes elas servem para as pessoas se solidarizar, tentar auxiliar, mas vocês devem saber o quanto ruim lá os profissionais, os bombeiros, estão trabalhando e às vezes um monte de gente mais atrapalhando. Mas se não tem a mão do Estado, às vezes acaba sendo as pessoas, e vereador Cristiano, o senhor, que é um profissional de segurança pública dos bombeiros, sabe que cabe à população. Então, nós votaremos favoráveis, acho que é importante, eu já ouvi o prefeito Adiló falando sobre isso, só que daí o que nos compete, vereadores e vereadoras, nós aqui, quando dá uma catástrofe na cidade e a gente se agonia, nós somos cobrados pela população, mas muito mais do que botar uma motosserra nas costas ou qualquer outro equipamento, muitas vezes sem a gente saber como ajudar, que pode atrapalhar, é na hora que o orçamento vem, se ele não vem adequado, o vereador Cláudio Libardi, é ter recurso, é ter mais pessoas na Defesa Civil, aqui falando a nível de município, mas de estado também. E eu digo, se começar a chover uma semana a fio, espero
que isso não aconteça. Será que o nosso município está efetivamente preparado? Penso que não. Nós temos que fazer essa reflexão muito séria e cobrar. Voto sim, parabéns pelo trabalho, mas espero que a gente deixe de ser amador enquanto gestão pública, com recursos, mão de obra e equipamentos suficientes para responder a essas tragédias climáticas que, infelizmente, parecem ser mais normais do que nós imaginávamos. Muito obrigado. Próxima escrita, a vereadora